Numa casa tranquila, desenrolou-se uma história que começou com o objeto mais comum do dia a dia, uma toalha. Parecia uma bobagem, mas foi exatamente ela que serviu de catalisador para eventos que mudaram para sempre a vida de várias pessoas. No centro dessa história estava uma mulher chamada Olga Nikolaevna. Aos 56 anos, ela possuía uma beleza que não murchava e um magnetismo que parecia fazer o tempo abrir uma exceção. Quando Lena, esposa de Artyom, viajou para uma viagem de negócios de 3 dias em São Petersburgo, pediu ao marido que ficasse com a mãe dela para que ela não se sentisse sozinha. Artyom concordou, achando que aqueles poucos dias na aconchegante casa de Olga Nikolaevna, cheia do aroma de café fresco e torta de maçã, passariam tranquilos e sem incidentes. Quem poderia imaginar que essa visita se transformaria numa sequência de situações picantes e imprevisíveis? A primeira noite transcorreu num clima agradável e descontraído. Olga Nikolaevna, como sempre, estava impecável. Um vestido elegante marcava sua silhueta escultural, a maquiagem leve e o sorriso acolhedor desarmavam qualquer um. Ela pôs à mesa servindo Artyom com almôndegas caseiras, batata com endro e sua famosa torta de maçã. Durante o jantar, ela deixou escapar uma frase ambígua que deixou Artyom desconfortável, mas ele não deu muita importância. Depois do jantar, Artyom decidiu tomar banho. No banheiro revestido de mármore e cheio de espelhos, ele relaxou sob o jato de água quente. Ao sair, pegou a primeira toalha que encontrou, que era curta demais, mal cobria as partes estratégicas e acabou causando uma situação constrangedora. Nesse exato momento, Olga Nikolaevna apareceu no corredor com uma taça de vinho na mão. Seu olhar, como um raio laser, atravessou Artyom. O homem congelou, sem saber como reagir. A sogra não desviou o olhar e disse com a voz rouca: Artyom, você resolveu fazer um desfile aqui? O sangue subiu às bochechas de Artyom e a toalha traidora começou a escorregar. Tentando manter o que restava de dignidade, ele murmurou algo ininteligível e recuou para o quarto de hóspedes. Olga Nikolaevna deu um passo à frente e o ar entre eles pareceu engrossar. Não se apavore, Artyom, disse ela tomando um gole de vinho. Você não é o primeiro homem que vejo assim, embora se admito você esteja em ótima forma. Seu sorriso era ao mesmo tempo gentil e perigoso, como o de uma gata brincando com um rato. Artyom, como se tivesse sido queimado, escapou para o quarto deixando Olga Nikolaevna no corredor. O que aconteceria em seguida? Que segredos escondia essa mulher fatal? E como seria o destino de Artyom nessa situação picante? Fechando a porta, Artyom sentiu as costas grudarem na superfície fria. O coração batia descontrolado, como se tivesse acabado de correr uma maratona. O que foi isso? Pensou ele. Pareceu que a sogra estava flertando, mas a razão se recusava a aceitar a ideia. Não, Artyom, calma, é só imaginação, convencia-se. Olga Nikolaevna, mãe da sua esposa, uma mulher madura, dificilmente faria algo assim, mas aquele olhar penetrante, ficou gravado na memória como uma bala disparada a queima-roupa. Às pressas, vestiu uma camiseta e shorts, tentando recuperar o equilíbrio emocional. Precisava voltar à sala e fingir que nada tinha acontecido. Quando reapareceu na sala, Olga Nikolaevna estava sentada no sofá, folheando uma revista de moda. Ergueu os olhos e falou num tom como se nada tivesse acontecido. Artyom, preparei chá. Quer ou prefere algo mais forte? Ele forçou um sorriso nervoso. Obrigado. Chá está ótimo. Por dentro, porém, ainda fervia um furacão de emoções. A sogra agia como se nada tivesse ocorrido. Mas Artyom lembrava perfeitamente como o olhar dela havia demorado nele um pouco mais do que as regras da decência permitiam. Durante o chá, começou uma conversa que Artyom depois repassaria na cabeça inúmeras vezes. Artyom, me diga com sinceridade, começou Olga Nikolaevna, mexendo devagar o chá com a colherinha. Lena não te cansa? Ela é uma mulher cheia de energia, sempre ocupada com projetos e trabalho. Você parece um homem calmo, mas com um brilho nos olhos. Vocês se bastam? Artyom quase engasgou com o chá. A sogra estava mesmo falando da vida íntima dele? Tudo está bem, Olga Nikolaevna, respondeu ele, tentando soar confiante. Lena é maravilhosa. Nós nos damos muito bem. Ela assentiu, mas nos olhos brilhou uma faísca maliciosa. Se dão bem, é? Que bom. Sabe, Artyom, na sua idade os homens às vezes sentem vontade de variar. É natural. O importante é que a alma cante. Artyom congelou com a xícara na mão. Era uma indireta ou fruto da sua imaginação? Minha alma canta, respondeu ele, tentando brincar.
Às vezes desafina, mas eu tento afinar. Olga Nikolaevna riu, e o riso dela, quente mas com um leve rouco, provocou arrepios em Artyom. Ah, Artyom, como você é engraçado. Adoro homens com senso de humor. Eles são tão perigosos. Ela piscou para ele, e Artyom entendeu que precisava urgentemente de um banho frio. O resto da noite transcorreu numa atmosfera de estranha tensão. Assistiram a um filme antigo. Ela no sofá, ele na poltrona. Artyom se pegava várias vezes olhando de relance para a sogra, para as pernas longas cruzadas com elegância, para os dedos brincando com o pingente no pescoço, para o sorriso que parecia atraente demais para uma mulher da idade dela. Mais tarde foram para a cozinha. Depois do episódio da toalha e da tensão na sala sob o olhar dela, Artyom decidiu que a cozinha era a zona segura. Ali cheirava a chá recém-preparado, torta de maçã e algo indefinível, talvez o perfume dela. Um aroma leve e floral que convidava a inspirar fundo. Mas Artyom se conteve. Na mesa havia um prato de biscoitos, e Olga Nikolaevna, vestida com um hobby caseiro, mas ainda diabolicamente elegante, sentou-se em frente, apoiando o queixo na mão. Parecia saída da capa de uma revista para quem entende de vida bonita. A conversa começou leve. Artyom falava do trabalho na área de design, da criação de logotipos e sites. Ele se modestava, dizendo que não tinha nada de extraordinário. Olga Nikolaevna ouvia atentamente, assentindo com aprovação, mas o olhar era penetrante e avaliador, como se o observasse como um tesouro valioso. Ele tentava acompanhar o fio da conversa, mas o sorriso leve e misterioso dela o desconcertava. Artyom, você fica tão sério quando fala de trabalho, observou ela, dando um gole no chá. Eu achava que na sua alma morava rock and roll, ou pelo menos um jazz leve. Artyom riu constrangido, tentando disfarçar o desconforto. Rock and roll, Olga Nikolaevna. Minhas preferências musicais são mais calmas, sabe, para a alma cantar sem incomodar os vizinhos. Ela estreitou os olhos e na voz surgiu aquele rouco especial que fazia Artyom sentir arrepios na espinha. A alma canta então, que maravilha! E o que exatamente ela canta, Artyom? Conte-me. Sou sua sogra, tenho o direito de saber tudo. Artyom quase engasgou com o biscoito. Pareceu flerte, ou era só imaginação. Decidiu desviar com humor. Nada de especial, às vezes um chanson quando estou no engarrafamento. E a sua alma, Olga Nikolaevna, o que canta? Ela se recostou na cadeira e o hobby se ajustou ligeiramente, destacando sua elegância natural. Ah, Artyom, minha alma é como um disco de vinil antigo. Às vezes quero um tango lento, às vezes algo mais ardente. Mas tento mantê-la sob controle. A idade, sabe, impõe limites. Artyom riu nervoso. Idade? A senhora nem parece sogra. Honestamente, hoje em dia, mulheres como a senhora são chamadas de babyface. Sabe, quando os anos passam, mas o rosto permanece jovem e fresco. Ela riu, e o riso soou como tilintar de taças. Quente, mas com faíscas brincalhonas. Babyface? Artyom, você me deixa sem graça. Embora, confesso, seja agradável ouvir isso. Mas cuidado com os elogios, senão vou achar que está flertando comigo. Artyom sentiu as bochechas queimarem. Eu, flertando? Só estou constatando fatos. Soltou ele, e ela riu de novo. Dessa vez, o riso foi tão contagiante que Artyom sorriu sem querer. Caramba, ela era atraente, demais para uma sogra. A conversa continuou, e para surpresa de Artyom, ficou realmente divertida. Trocaram piadas sobre os hábitos de Lena, como ela sempre deixava a xícara na mesa, mas nunca terminava os sanduíches. Olga Nikolaevna contou algumas histórias da juventude, quando frequentava clubes de dança, e até ganhou um concurso de melhor casal de rock and roll. Artyom a imaginou de vestido curto, cabelo solto, e parou. Artyom, pare, isso é demais. E você, Artyom, dança? Perguntou ela, inclinando-se de repente mais perto. O pingente no pescoço balançou, e Artyom se forçou a olhar nos olhos dela. Bem, se 2 passos e 3 palmas contam como dança, sou campeão, brincou ele. E você, Olga Nikolaevna, ainda conquista as pistas? Ela sorriu e nos olhos brilhou um brilho travesso. Conquisto, Artyom, conquisto, mas sabe, para um bom tango é preciso um parceiro, e hoje em dia é difícil encontrar. Artyom engoliu em seco. Era uma indireta ou só impressão? Ele decidiu mudar de assunto. Talvez mais chá ou um filme. Ela assentiu, mas o olhar dizia que entendia a tentativa de fuga.
Filme é uma boa ideia. Só vamos escolher algo leve, porque depois dos seus thrillers modernos, eu passo a noite com a luz acesa. Mudaram-se para a sala aconchegante. Olga Nikolaevna escolheu uma comédia antiga da coleção dela, embora a atenção de Artyom escapasse da tela piscante. Ela se acomodou no sofá, cruzando as pernas com elegância, e a barra do vestido subiu de forma provocante, revelando o joelho. Artyom fazia força para desviar o olhar, mas era como tentar ignorar um pôr do sol hipnotizante no horizonte do mar. Parecia que Olga Nikolaevna sentia o desconforto dele, porque de vez em quando lançava olhares que faziam tudo dentro dele se agitar. Artyom, o que é com você? Por que está tão tenso? Perguntou ela, interrompendo os pensamentos dele no meio do filme e virando-se para ele. Relaxe, eu não mordo, acrescentou com um sorriso malicioso. Bem, quase. Artyom tentou responder com uma risada, mas o som saiu nervoso e forçado. Estou perfeitamente calmo, é que o filme é bom. Ela estreitou os olhos com desconfiança. Filme? Você já não olha para a tela há uns 10 minutos. Confesse, em que está pensando? Artyom congelou, como se tivesse sido pego em flagrante. Valia a pena dizer a verdade? Confessar que não conseguia tirar os olhos da silhueta dela naquele vestido, que a voz dela soava como se tivesse sido feita para desconcertar e agitar os sentidos? Não, Artyom, não seja idiota, repreendeu-se mentalmente. No trabalho, soltou ele uma resposta falsa. Os prazos estão apertados como sempre. Ela deu um muxoxo com um toque de incredulidade. Prazos, é? Bem. E eu pensando que você estava distraído com algo muito mais interessante. Foi exatamente nesse momento que aconteceu o que Artyom mais tarde chamaria de ponto de virada, quando tudo saiu do controle. Olga Nikolaevna se levantou do sofá para encher as taças de vinho. Ao passar por ele, roçou de leve o ombro. Foi quase imperceptível, mas Artyom sentiu um choque elétrico percorrer o corpo. Ela voltou com as taças, sentou-se perceptivelmente mais perto e entregou uma para ele. Pelo agradável serão, Artyom, disse, brindando. O olhar dele se demorou involuntariamente nos dedos dela, tocando de leve a taça, e ele notou nos olhos dela não o olhar de sogra, mas algo diferente, a expressão de uma mulher que sabe exatamente o que quer. Depois dessa cena na sala com Olga Nikolaevna, Artyom sentiu que havia chegado ao ápice do seu tumulto interno. A mão dela no ombro, o hálito encantador, o sorriso diabólico. Tudo lembrava cenas de um filme em que o protagonista está na beira do precipício e está prestes a cair. Mas Artyom, o genro exemplar, decidiu se controlar. Essa sogra, afinal, é mãe de Lena, minha esposa, repetia para si mesmo. Não posso deixar pensamentos sobre a silhueta dela naquele vestido e sobre a voz dela tomarem conta. Pare, Artyom, chega, repreendeu-se. Lena volta da viagem amanhã. Tudo voltará ao normal. Pelo menos era nisso que ele queria acreditar. Mas o destino, ao que parece, decidiu que ele ainda não havia sido suficientemente testado pela sua astúcia. A manhã começou, surpreendentemente, em paz. Olga Nikolaevna preparava o café da manhã, cantarolando baixinho uma música antiga. Artyom estava sentado à mesa da cozinha, tentando desesperadamente se concentrar no trabalho no notebook. Ela usava um vestido caseiro leve, nada provocante, mas mesmo nessa roupa simples parecia uma mulher capaz de fazer um homem esquecer o próprio nome. Artyom fazia força para não olhar na direção dela, mas os movimentos ao cortar frutas eram tão graciosos e elegantes que ele perdeu o fio do pensamento várias vezes. Artyom, você está nas nuvens de novo? Perguntou ela, colocando na frente dele um prato com um apetitoso omelete e fatias de laranja suculenta. Olha, seus prazos não vão sumir, mas o apetite pode. Artyom forçou um sorriso, tentando recuperar o controle. Olga Nikolaevna, a senhora me alimenta como se eu estivesse me preparando para as Olimpíadas. Lena volta e eu vou parecer um lutador de sumô. Ela riu alto e o riso, como sempre, veio com aquele leve rouco que mexia com tudo dentro de Artyom. Sumô? Não, Artyom. Você parece mais um atleta leve, ágil, rápido e, pelo visto, perigoso. Ela piscou para ele, e Artyom quase engasgou com o café. Perigoso? Repetiu ele, tentando transformar tudo em brincadeira. Eu? Sim, eu sou a própria inocência. Ela se inclinou sobre a mesa com os olhos semicerrados. Inocência? Ah, Artyom. Não minta. Seus olhos entregam. Homens como você sempre trazem ou problemas ou um mar de prazer.
Tudo depende de como se olha para a situação. Artyom sentiu o sangue subir às bochechas. Era flerte descarado, mas o jovem não teve tempo de dizer uma palavra, porque Olga Nikolaevna se levantou de repente e disse: Bom, chega de perder tempo com conversa fiada. Preciso me trocar. Daqui a 1 hora tenho aula de fitness, e você aqui se comporte direitinho. Com essas palavras, ela foi para o quarto, deixando-o sozinho e tentando inutilmente se convencer de que ainda tinha controle total da situação. Mas, como logo se descobriu, o conceito de controle era-lhe completamente alheio. Não se passaram nem 30 minutos e aconteceu o evento que ele mais tarde batizaria de grande mal-entendido. Olga Nikolaevna voltou à cozinha vestindo roupa de ginástica. A legging justa e o top destacavam suas formas de forma favorável. Ele tentava não levantar os olhos do prato, mas ela, como se de propósito, esticou o braço para pegar um pote de mel na prateleira mais alta. A prateleira era alta, o pote estava longe, e ele, como hipnotizado, observava os movimentos dela. Em certo momento, o top subiu ligeiramente, revelando uma estreita faixa de pele na cintura. Artyom, me ajuda a pegar, disse ela, virando-se. Você é alto, alcança. O jovem pulou como se tivesse levado um choque. Claro, agora, murmurou, aproximando-se. Ela deu um passo atrás, mas não completamente, e ele ficou bem próximo, sentindo o perfume floral dela que lhe tirava o juízo. Esticou o braço para o pote, mas este parecia grudado na prateleira. Com um movimento brusco, ele puxou o pote, e o mel grosso e pegajoso espirrou direto neles. Ai! Exclamou Olga Nikolaevna, olhando a mancha que decorava sua camiseta. Artyom, seu desastrado, desculpe, eu não quis. Começou ele, pegando um guardanapo. Deixa eu limpar. E então começou algo inimaginável. Tentando consertar a situação, ele começou a limpar o mel da camiseta dela, mas logo percebeu que aquilo parecia, para dizer o mínimo, ambíguo. Ela estava parada, observando-o com um leve sorriso, e parecia não ter intenção de se afastar. Artyom, você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Perguntou ela. Na voz havia uma brincadeira que o deixou gelado por dentro. Ele congelou com o guardanapo na mão, mas então ela riu e o deteve. O toque dos dedos quentes dela fez o coração dele disparar loucamente. Naquele exato momento, ele com o guardanapo, ela segurando a mão dele, os dois sujos de mel, parados perto demais um do outro, a porta do apartamento se abriu e ouviu-se a voz de Lena. Artyom, mamãe, voltei mais cedo. Ele sentiu o sangue fugir do rosto. Olga Nikolaevna também congelou, mas nos olhos dela brilhou não confusão, e sim diversão. Lena entrou na cozinha e olhou para os dois. Ele com a camiseta suja de mel, segurando o guardanapo. Olga Nikolaevna com a mancha no top, segurando a mão dele. Pareciam personagens de uma comédia duvidosa. O que está acontecendo aqui? Perguntou Lena, semicerrando os olhos. Na voz havia suspeita, mas também um leve tom de zombaria. Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Olga Nikolaevna, para a surpresa dele, tomou a iniciativa. Lenótica, não se preocupe. Artyom só decidiu fazer um alvoroço de mel. Pedi para ele pegar o pote e ele, bem, exagerou um pouco. Ele assentiu rapidamente. Lena, eu só derrubei o mel sem querer. Estava limpando. Lena olhou para os dois, depois para o pote, depois de novo para eles. Os cantos dos lábios tremeram e ela caiu na gargalhada. Vocês estão falando sério? Eu achei que estavam aqui ensaiando tango ou algo assim. Artyom, você é desastrado como um urso. E você, mãe, podia não ter colocado ele nessa situação. Olga Nikolaevna deu de ombros e lançou a ele um olhar onde se misturavam inocência e perigo. Lenoshka, não foi culpa minha. Artyom é um ajudante muito dedicado. O calor subiu de repente ao rosto dele, traindo o tumulto interno. Lena, ainda rindo, aproximou-se e tocou de leve a bochecha dele com os lábios. Disse algo em tom brincalhão sobre o herói do mel, sugerindo que ele se lavasse. Depois virou-se para Olga Nikolaevna e sugeriu que trocasse de roupa, comentando o parecido cômico deles com personagens de propaganda de xarope doce. Artyom e Olga Nikolaevna foram para quartos diferentes, mas no banheiro, enquanto lavava o mel pegajoso, ele era perseguido por um pensamento insistente. Aquela situação tinha sido armada por ela ou era só fruto da sua imaginação? Sua mente voltava sem parar ao olhar dela, ao toque passageiro, mas tão carregado de significado. Ele percebeu que havia se metido numa situação delicada. Lena parecia não ter notado nada, mas ele sabia a verdade. A atração entre ele e a sogra não havia desaparecido.
e pelo visto aquela chama secreta começava a arder com força renovada. Amém.